Olá, meninas e meninos. Hoje eu trouxe para vocês duas maneiras de pregar a manga numa blusa. É apenas uma amostra. Então aqui eu deixei um lado aberto, o outro lado fechado. Eu já fechei o ombro para adiantar o vídeo. Os dois ombros fechados. Uma parte eu não fechei do lado. E a outra eu fechei. Aqui no ombro, a costura, ela vem um pouco para frente. Na minha modelagem, 1 centímetro para frente. Então, sobra na parte das costas. Então, vocês pegam, colocam aqui do lado certinho. E aqui dá um pique. Ó, tá sobrando, né? A parte das costas é maior. Então, eu dou um pique, que aqui é o meio onde vai colocar a manga. A costura do ombro virada para trás. E a costura do lado também virada para trás. Põe um alfinetinho. A manga eu também fechei. Eu virei a costura da manga para trás. E eu passei uma costura. Não precisa passar na manga inteira. Pode passar até na metade da cava, ó. Passei uma costura. Isso se chama embeber a manga. É para segurar um pouco, para o tecido não esticar na hora que estiver costurando. E importante dar o pique. Eu marquei com uma canetinha aqui, mas dá um pique aqui para saber que é o meio da manga. Então vamos lá. Essa manga é a fechada. Então eu vou colocar a blusa o direito para cima e a manga o direito encontrando com o direito. Então eu vou pôr um alfinete aqui para segurar a costura para trás. Então coloca o alfinete. E agora eu vou pegar a manga direito com direito aqui em cima, vira ela e vou colocar a marca da manga no meio da manga, aonde eu dei o pique, que é o meio. Então eu vou colocar um alfinete aqui. Então a manga, ela está dentro da blusa. Então, o que que eu faço? Aqui aonde é a curva da manga, ela sempre estica. Então, eu não vou esticar, eu vou encolher ela o máximo que eu puder. E vou colocando o alfinete. Vai encolhendo a manga, ó. Vai empurrando a manga aqui pro lado esquerdo. E vai colocando o alfinete. Aqui em cima, na cabeça da manga, aqui no ombro, vocês vão encolher também, dar uma encolhidinha no tecido. Ela não pode fazer prega e nem pode esticar. Então, vocês vão alfinetando. Sobrou um pouquinho. Então, vamos encolher mais um pouquinho aqui na curva. Na curva você pode encolher um pouquinho, esticar um pouquinho. Só não pode em cima. Lá em cima não pode esticar. Mas a manga tem que estar cortada certinha, porque senão ela vai sobrar. E daí vocês vão ter que tirar do lado. Ou cavar mais. Quando a manga não dá, ou vocês cavam mais a manga, a cava, ou vocês tiram um pouco na largura da manga.
Então vai alfinetando, que tem que dar certinho. Se você fez a modelagem certinha, não tem por que sobrar e nem faltar. Por isso que é bom medir antes de você costurar, antes de cortar, para ver se tá tudo certinho. Então eu alfinetei toda a manga. Então agora eu vi que ela deu certinho, então a gente vai costurar. Não precisa dar retrocesso no início da manga, que você vai terminar em cima da outra costura. Um pezinho de máquina. Sempre empurrando a parte de cima para trás um pouquinho, para ela não franzir. Vai empurrando ela. Tomar cuidado com o alfinete. Vai segurando um pouquinho e empurrando a manga. A costura virada tudo para a parte das costas. Então não precisa dar retrocesso, porque a hora que você chegar aqui na costura, você vem mais um pouco e vai saindo. Porque se precisar desmanchar, o retrocesso estraga a roupa. Então, a manga. Pregou direitinho. Aqui, na onde é o ombro, é que não pode ficar esticada. Então, por isso que a gente passa essa costura, porque a costura, ela dá um leve franzidinho aqui. Agora eu vou fazer com a manga aberta. A manga tá aberta. A mesma coisa. Eu vou medir o meio. Tá sobrando aqui 1 centímetro, dá um pique. Já passei a costura na outra manga também. Então, onde tá a marquinha, vai no pique. Põe o alfinete, põe a costura para as costas. E a mesma coisa, vocês vão alfinetando. E ela não pode sobrar aqui do lado. Como aqui na curva ela tem um pouco de elastano, então vocês vão encolhendo. Vai empurrando para o lado esquerdo. Aí você pode esticar um pouquinho a cava e encolher a manga. Por isso que essa costura que você passou aqui, ela ajuda um pouquinho para a manga encaixar no lugar. Ela tá sobrando um pouquinho ali na parte das costas. Que a parte da frente, como ela é mais cavada, então ela encaixa melhor. Mas a parte das costas, ela dá uma pequena diferença. Mas é pouca coisa. Então, alfinetou. Tem que ter paciência, porque senão você não consegue pregar a manga. Na hora de costurar, vai empurrando o tecido para frente, a manga,
Vai empurrando ela pra frente, ela vai, ó. Aí vocês vão acertando a parte de baixo. Só não pode fazer prega, porque senão fica feio. A própria costura ajuda já a sentar ela aqui. Duas maneiras, então, de vocês pregar a manga. Com a blusa aberta e com a blusa fechada. Então, como isso aqui é uma amostra, então eu não vou passar o overlock. Aí a manga aberta, depois que você colocou ela, você põe costura com costura, vira a costura pro lado da manga e você vai fechar a blusa. Então essa daqui é a manga que eu preguei aberta. Aí se aparecer a costura do que você colocou na manga, depois você desmancha. Então aqui foi colocada as duas mangas. E essa é no tecido plano. É uma viscose isso daqui. Agora o decote, eu já vou aproveitar. Nós vamos passar um viés aqui no decote. No decote, quando vai passar o viés, é melhor deixar o ombro aberto. A tira do viés não pode ser reta. Não pode cortar no tecido reto, você tem que cortar ele em diagonal. No tecido reto ele não estica. Faz a emenda, porque ele não vai dar. Corta a pontinha. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho o aparelho para colocar o viés. Então, eu vou colocar na máquina. Então, eu vou colocar o viés, a frente para cima. E em cima, você coloca o decote aqui, a blusa. Porque ele vai virar para fora. Então, eu vou deixar uma pontinha sobrando. O viés não estica muito. Um pouquinho só, mas a blusa não estica. Deixa ela livre. Você pode esticar um pouquinho o viés, a blusa não. Para dar um bom acabamento aqui. Um pezinho de máquina. A costura do ombro virado para trás. Não esquece, porque fica feio. Você vira uma costura para trás e a outra para frente. Ela dá diferença na hora que vai colocar a roupa. E fica feio mesmo. O viés não precisava nem emendar, ele deu certinho aqui.
eu vou tirar essa parte que tá sobrando, que foi só um pedacinho. Então agora vocês vão virar, encontrando a costura do viés com a costura. Ó, tô encontrando a costura da blusa aqui e mais a costura do viés. Eu tô com linha branca, gente, porque é a amostra para vocês verem como que tá ficando a costura. Sempre tampando a costura do lado de baixo, não pode deixar a costura aparecer. Quando você corta o viés no fio reto, ele enruga, não dá certo. Com muita paciência. Quem quiser passar o ferro primeiro também, pode passar o ferro direitinho, dobrando. Fica bem melhor o acabamento. Então, ó, passei o viés. Então, eu deixei aberto aqui do lado. Por quê? Agora fica bem mais fácil de você fechar aqui o ombro. Aí você une direitinho o viés aqui, para não ficar sobrando. Fica assim. Aí depois que passou aqui, passa um overlock. Aí você pode dar um acabamento aqui. Pode passar uma costurinha aqui. Ou dar uns pontinhos aqui. É bem melhor fazer aberto, porque se faltar viés ou sobrar, então a blusa tá aberta, bem mais fácil de tirar. Então aqui tá a manga. Vocês aprenderam hoje a colocar a manga e o viés no decote. Ó como ele fica sentadinho e bonito. Certinho, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.